falando. Aleluia. Aquele que está, aleluia, mudando curso, mudando história, como já foi falado aqui. Amém? Aleluia. Se puder me dar uma ajudinha, é meu amigo Diácono Júnior, agradeço. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que
pode desfazer. Aleluia, pode criar. Aleluia, pode trazer a existência até o que ainda não se viu, como se um dia já tivesse existido. O Deus que quebra as correntes, oh aleluia, o Deus que liberta os cativos, porque Ele pode, porque Ele pode, oh aleluia, oh aleluia. Declare a honra e a glória, a glória, a força e o poder, e o poder, e o poder, e a vida, e o poder e a vida pertence a Jesus, o Filho de Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, e o louvor, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, Oricantaraba sobranara surianda, ao Rei Jesus, e o louvor, entrega louvor, igreja entrega louvor a Ele, Jesus, a honra, a glória, a força e o poder, o poder, o poder de quebrar as correntes, o poder de lançar por terra até os portões de ferro, até os portões maciços. Ele esmiuça, Ele quebra. Ah, Jesus tem todo o poder. Aleluia, aleluia. Oh, me mandará vassoura. Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, oh aleluia, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei
Tem poder nesse nome, aleluia. Tem honra nesse nome, aleluia. Orimanturia narabassuri andarabas. Aleluia, aleluia. Ah, não tem nada que se nomeie que seja maior que o nome de Jesus. Oh, aleluia. E canta lá. Oh, aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te consolo e o teu abrigo. Você crê? Aleluia. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te declara o refrão. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares, a criação ao som que o Senhor ainda vai fazer. Eu já te louvo, Senhor. Sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame, aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores a Ele, e louvores a Ele. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao
ao som de teu nome. Alegre te louvo por seus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparável a sua promessa, incomparável a sua palavra, incomparável é o seu nome, incomparável o seu poder, incomparável é a sua autoridade, incomparável é o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vai dando graças a Ele aí. Vai dando graças a Ele aí. Vai dando graças a Ele aí. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque independente daquilo que ainda não se concretizou, você tem motivos, eu tenho motivos para dar graças a Ele. Graças pelo fôlego de vida, graças pela oportunidade de estar aqui, graças porque hoje Ele preparou novamente a sua palavra, graças porque hoje Ele está novamente quebrando e quebrando e quebrando o mal, e quebrando e quebrando e quebrando o mal, e quebrando o mal, e quebrando Ele está, e quebrando Ele está, e quebrando, despedaçando o jugo, despedaçando o jugo, por causa da unção, despedaçando o jugo, por causa da unção, despedaçando o jugo, por causa da unção. Ele está despedaçando o jugo. Oh, aleluia! Ele está arrancando pessoas de lugares de opressão. Oh, mantacantarabás. Ele está colocando alegria em corações. E comanarassuriandarás. Ele está tocando no profundo que ninguém mais pode tocar. Oh, de cantarabasuriandarabás. Porque o amor de Jesus é grande. Ele foi à cruz por nós. Oh, aleluia. Ele não foi à cruz por 1, por 2, por 20, por 50, por 1 milhão. Ele foi à cruz por todos. E todo aquele que crer em Jesus, aleluia, alcançará a vida eterna, alcançará a libertação. Deixa Jesus cuidar da tua vida. Deixa a tua casa no governo de Jesus. Deixa Jesus cuidar da tua família. Deixa Jesus cuidar do teu futuro. Deixa Jesus cuidar de tudo. Aleluia. Porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Aleluia, diz a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Expresse louvor nessa noite. Expresse louvor porque Ele merece, porque Ele é digno, porque louvor expressa gratidão, expressa alegria do Espírito, expressa fé, convicção. Aleluia. Expressa louvor a Ele aí. Expressa louvor a Ele aí. Aleluia, aleluia. Às vezes o louvor é só aleluia, aleluia. É louvor, glória, glória a Deus. Também é louvor, glória, glória a Deus. Também é louvor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, em nome de
de Jesus. E aquele que é grato, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Então, para o momento das ofertas, e depois vou passar a palavra para a pregadora aí, a missionária Ludmila. Tá bonita, né? Ó. Ela é bonita. Ela é bonita, sempre falo isso, né? Ela é bonita. Ela é. Eu não suporto falsidade. É bonita. Ela é. Eu sempre falo, tem um rosto lindo. Eu falo para a irmã, esqueço o nome dela, Bárbara, para mim é a irmã mais elegante da igreja. As outras podem ficar zangadas, mas eu digo, eu acho ela super elegante, ela não está aqui. Estou falando sério, eu sou assim, eu não gosto de falsidade. É verdade, é verdade. E a pregadora, eu sempre digo para ela, digo ou não digo? É isso aí, entendeu? Nós temos que ter palavras boas para as pessoas, e não palavras ruins. Entendeu? Então tenha, como diz a música da Fernanda Blu, cuidado com a tua boca, cuidado com o que tu fala, cuidado. Se você não tiver palavra para edificar, fica calado. Entendeu? Fica calado se você não tiver palavra para edificar. Eu gosto de falar, tá bonita, tá assim, é o meu jeito. Quem me conhece mais um pouco sabe que eu sou assim. Entendeu? O meu jeito. Então, é isso, tenha palavras boas, como eu também tenho algo comigo que Deus me deu. Eu olho para uma pessoa e falo, você não está bem hoje, o que aconteceu? Eu sempre fui assim até no trabalho. Eu consigo olhar e ver que uma pessoa não está bem. Nós temos que ter também essa visão. Às vezes eu entro no ônibus, os motoristas que eu já conheço, eu entro e falo, o que te aconteceu hoje? Aí ele... Hoje você não está legal, aí ele. Aí eu, vai ficar bem. Então, é aquilo que eu falo, procura você, pede a Deus visão para você ajudar. E boas palavras para você edificar. Se tu não puder edificar, fica calado, melhor. Eu falo pra caramba, né? Minha área tem que falar, falo pra caramba, mas... Quando eu vou falar com alguém, é para edificar. E se eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Entendeu? É isso. Vamos para o momento da oferta. Quem é o diácono ou a diaconisa? É diácono aqui? Eu ainda... Na obra missionária, a gente faz o culto, dirige o culto de outra maneira, né? Porque a gente está no campo missionário. É assim. Então, às vezes, vocês estranham até um pouco o meu jeito de dirigir. Pode. Ah, é? Podem trazer as ofertas, tá? Dízimo, oferta. Abre as comportas do céu.
Jesus virá como chuva, descerá, e se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre, 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 Deus, as comportas do céu. Abre, Deus, abre, Senhor Deus, abre por nós as comportas do céu. Abre, Deus, abre, meu Deus, meu Deus, abre, meu Deus, abre, Deus, no meu louvor, as comportas do céu. Abre, Deus, abre, Deus, aleluia, me canta, raba, sobranaia, Deus do nosso louvor. Abre as comportas, desentulha os poços, meu Senhor, desentulha os poços, meu Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. E se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Glória, aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor, amém? Igreja, peço que você levante sua mão para cá para a gente abençoar todos aqueles que trouxeram até o teu altar, Senhor, dízimo, as ofertas. Que o Senhor venha, Pai, multiplicar cada vez mais na vida das tuas ovelhas, na vida dos teus filhos, dos teus ungidos, Pai. Que não venha deixar faltar nada, Senhor, na sua área, na sua dispensa, na sua vida financeira. Deus, que o Senhor é Deus de poder, Deus de glória, Deus de exaltação. Para ti toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Eu venho te apresentar, Pai, o dízimo e as ofertas do teu povo, Pai, que o Senhor venha receber como um cheiro suave, Pai, até o teu altar, Pai, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quando a missionária Carla estava ministrando esse louvor, Deus me mostrou na vida de uma pessoa, que um homem, algo que estava enrolado, para que receba a vitória. Eu vi sendo desenrolado. Algo, sabe, enrolado, preso, mas eu vi rápido. Aproveitar para agradecer o Senhor, que me deu uma grande bênção, e eu nem esperava. E eu glorifico muito que esse Deus é fiel. Então, é para crer, né? Só vê a glória quem crê, né? Às vezes a gente precisa da fé de outra pessoa. De tamanha a bênção. Aí Deus manda alguém até para te ajudar na fé. Sabia disso? Pastora, ora pela Ludmila. Missionária Ludmila, ela é muito especial, porque quando eu vim para essa igreja,
foi ela que ficou do meu lado, me ajudou. Lembra disso? Amém, graças a Deus. Estenda as suas mãos para cá, igreja. Senhor, em nome de Jesus, está a sua ungida, ó Deus, como instrumento vivo e santo. Senhor amado, venha usá-la como te apraz. Senhor amado, trabalhe nas nossas mentes para compreendermos a tua palavra. Senhor, que nesta noite seja salvação, noite de salvação, de curas, de milagres, para louvor do teu nome. Cremos, meu Senhor, que a tua presença se faz na vida da tua filha. Cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo está trabalhando de uma forma poderosa. E os que não estão aqui, ó Deus, que serão visitados por ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém, igreja. Nós estamos debaixo, eu não tenho dúvidas, de uma atmosfera de milagres. E Jesus está operando grandes milagres nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas, nos nossos lares. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito grata a Deus, porque o Senhor, Ele tem ouvido, né, pela misericórdia dEle, as nossas orações. O Senhor, Ele tem intervido, abençoado a minha casa, a minha família. E eu louvo ao Senhor, igreja. Antes de começar a ministrar, eu quero rapidamente exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque eu estava em um propósito junto com a nossa pastora, e o Senhor, Ele nos concedeu uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus e nos colocamos, nos posicionamos como o Senhor, Ele nos convida, né? Porque tem momentos que Jesus, Ele nos convida a nos posicionarmos para nos conceder vitória. E o Senhor assim falava comigo, ministrou ao coração da minha pastora, da nossa pastora. E nós entramos em um propósito pela vida do meu filho, a qual o Senhor iniciou uma grande obra, uma grande libertação. E depois de alguns meses de um discipulado com a pastora, o Senhor, Ele veio ter um encontro com o João em uma madrugada, assim como o Senhor havia revelado, e ele voltou para os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali se começou, o Senhor, uma grande obra, uma obra de libertação, uma hora de cura, uma obra de transformação. Louvado seja o nome do Senhor. E há poucos dias o Senhor cumpriu mais uma das promessas a qual Ele fez a mim e a minha casa. O meu filho desceu às águas, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que parecia outrora ser impossível, um diagnóstico completamente ao contrário daquilo que Deus havia me prometido. Deus fez um grande milagre, está fazendo uma grande obra na vida do meu filho. E eu agradeço a Deus e a minha pastora, porque ali ela segurou nas minhas mãos junto com outras pessoas, e nós intercedemos, jejuamos, entramos em um nível de grande batalha, ali jejuando, orando pela salvação e pela libertação dele. E Jesus, Ele está fazendo esta grande obra, e eu quero externar a minha gratidão, viu, pastora, a sua vida, agradecer ao Senhor todos os propósitos que a senhora entrou comigo, todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, amém? Por todas as coisas, pela sua amizade, pelo seu pastoreio, pela sua liderança, pelo seu amor, carinho com a minha vida e com a minha casa. E eu louvo ao Senhor pela vida da nossa pastora e por tudo que Deus está fazendo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, estamos diante de um texto a qual tem sido ministrado nesta campanha, que vem a falar do endemoniado gadareno. Vamos ler comigo alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor.
porque hoje nós vamos falar de alguém muito poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, que é Jesus Cristo, missionária Carla. A Ele que nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que nos inclinamos diante dEle, aleluia, para exaltarmos e glorificarmos a Ele, ao Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, no capítulo 5, versículo 1, e chegaram a outra margem do mar, a província do Gadarenos, e saiu ele do barco, e lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em que migalhas, e que ninguém podia amassar aquele homem. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aleluia! E quando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não atormente. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. No 10 vai dizer: rogando-lhe muito que não se enviasse para fora daquela província, e andando ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. 13. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e na manada, e se precipitou por um desempenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 que se afogaram. No 14, e os que apacentavam os porcos, eles fugiram e anunciaram na cidade e nos campos o que saíra muito a ver com o que aquilo tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram endemoniado, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. No 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Vamos repetir o 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, em perfeito juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história do endemoniado de Gadareno é um poderoso testemunho do amor e do poder de Jesus para curar, libertar e transformar. Louvado seja o nome do Senhor. E esse testemunho nos desafia a confiar plenamente e a buscar a intervenção de Deus, a proclamar as suas maravilhas, aquilo que Jesus tem feito, aleluia, em nossas vidas, em nossos lares. Louvado seja o nome do Senhor.
E nós estamos diante de um texto a qual Mateus vai dizer que eram 2 endemoniados, mas aqui no Evangelho de Marcos e Lucas vai dizer apenas de um endemoniado, o homem que estava possesso, aprisionado em correntes, não só em correntes físicas, mas em correntes espirituais, aprisionado por espíritos malignos. E eu quero aqui dizer para você, como eu vim falando no início, o poder de Jesus. Quando Jesus ele tem um encontro com o homem, quando Jesus tem uma obra na vida de alguém, assim como ele fez na minha e na tua vida, e ele tem feito uma grande obra, louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que serão alcançados, e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que aqueles que ainda não foram alcançados na sua casa, na sua parentela, serão alcançados diante do propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes não entendemos as provações que passamos, as tentações que nós passamos, igreja. Mas toda aprovação existe um propósito de Deus. E Deus nos ensina diante das tentações e provações. O Senhor muitas vezes nos leva a desertos para nos tentar. Somos tentados a não pelo inimigo da nossa alma, louvado seja o nome do Senhor, mas somos tentados porque ali no deserto, diante das aflições, o Senhor vai nos mostrar, vai nos revelar se a nossa identidade em Cristo, ela já foi transformada. Se hoje verdadeiramente, porque quando nós aceitamos a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, diz as Escrituras Sagradas que o Senhor, Ele nos dá vestes novas, o Senhor pelo seu sangue, Ele nos purifica de todo pecado. Mas nós chegamos, aleluia, na presença de Deus, nós chegamos no início da nossa caminhada com bagagens, com uma mochila, vamos dizer assim, para que você entenda. E dentro daquela mochila, ali na velha identidade do homem, porque hoje já em Cristo somos novas criaturas, e Jesus ele fala que Ele faz nova todas as coisas na nossa vida, exigem bagagens que precisam ser deixadas, e é no processo da nossa caminhada com Cristo que nós vamos deixando, que nós vamos através do Espírito Santo liberando mediante aquilo que Ele nos tem convidado. E eu quero que você abra a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Você vai entender o que Deus está falando com cada um de nós nesta noite. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, aleluia, no capítulo 1, que vai dizer a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo naqueles dias. Não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo levou ao alto monte e mostrou um momento de tempo, de tempo de todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei de ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou-te a quem quero. O inimigo, ele foi tentar a Jesus, colocando dúvida a paternidade,
a paternidade de Deus, a paternidade de que Jesus era filho de Deus, porque Jesus, ele quando foi tentado aqui, ele foi tentado como homem e não como Deus. Aqui Jesus, ele estava sendo tentado pelo inimigo, e diante desta tentação, é o que eu estava dizendo para a igreja, que quando nós passamos, somos chamados, vocacionados pelo Senhor para uma grande obra, para executar uma missão, porque cada um de nós aqui fomos chamados por Deus. O Senhor, ele te chamou, ele te criou, a sua existência existe por um grande propósito, assim como na vida daquele endemoniado de Gadareno, que nós vamos ver no final. Existe um grande propósito de Deus através da sua existência, das nossas vidas, da vida dos nossos, da vida dos nossos familiares. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo sabe, ele sabe que nós somos uma ameaça para ele, porque Cristo, o Espírito de Deus, habita dentro de nós, e nós temos uma convicção em Deus, porque temos a certeza que assim como Ele fez e tem feito em nossas vidas, Ele fará através das nossas vidas, através de uma palavra liberada sobre as nossas vidas, na vida da nossa família, na vida de muitos. E aqui o inimigo, ele tenta, e eu quero dizer um alerta para a igreja: cuidado com as mentiras do inimigo, cuidado com o que aquilo ele tentado te induzir e dizer que não se cumprirá, que você não nasceu para um propósito divino. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele veio com o propósito de matar, roubar e destruir ao homem, mas Jesus veio para libertar, para salvar, para curar e para restaurar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós fomos chamados por Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, ele está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E através da sua vida, você que já foi alcançado em Cristo Jesus, para que maldições sejam quebradas através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário um posicionamento nosso. Aleluia. Você vai ser tentado a tentar desistir daquilo que Deus está te chamando, daquilo que Deus já determinou que se cumpra através da sua vida. Mas eu quero te dizer, o Senhor, ele é contigo, ele te capacitará, o Senhor estará contigo em todo o tempo. Existe uma promessa do Senhor. Ele disse para os seus discípulos: eu subirei ao Pai, mas deixarei convosco o Espírito Consolador. Nós não estamos sozinhos, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, ele foi levado a este deserto, mas ali Jesus Cristo venceu as tentações. Aleluia. Ele não deixou se confundir, ele não deixou se permitir a identidade dele em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Labachurianda, Anagassuricanta, Narabachébia. Eu sinto a presença do Senhor de forma poderosa. Aleluia. Neste lugar, sabemos que a maldição, a causa de maldição são os pecados. E o único que tem o poder de quebrar as maldições é Cristo Jesus. Aleluia. Coloca lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Há uma divergência de opiniões, dizendo que maldições hereditárias não existem. Por causa desse versículo, muitos não acreditam nas heranças hereditárias. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e o 14. Aleluia.
Cristo nos resgatou da maldição e da lei, fazendo-se maldição por nós, que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, na cruz do Calvário, Ele fez maldito, aleluia, por mim e por você. Ele carregou todas as maldições. Ali na cruz do Calvário, o preço já foi pago por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí você me pergunta, mas como nós ainda vivemos heranças hereditárias, maldições hereditárias? Porque nós estamos aqui numa campanha sobre quebra de maldições. E aí você vai entender, voltando para a mochila, para aquelas bagagens, quando nós temos uma identidade que nós viemos para Cristo, como eu já disse, naquela mochila vem bagagens, e na tua identidade antiga, você não só vai herdar ali as heranças físicas, genéticas dos seus pais, mas você também vai herdar heranças culturais, porque diante da onde nós moramos, né, nós temos costumes diferentes. Quem já foi para outras cidades, já teve oportunidade de viajar, estar em outros estados e até países, sabem que as culturas, elas são um pouco diferentes, e nós herdamos muito disso na nossa identidade, e através de herdarmos isso, nós também herdamos as maldições hereditárias, aquilo que vem, a qual nós não pedimos, mas nós recebemos. Mas Jesus, quando Ele se fez maldito por nós, por intermédio da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, Ele quer quebrar essas maldições, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele já quebrou, mas a intermédio da sua vida, através do arrependimento, através da confissão, louvado seja o nome do Senhor, você alcançará em Cristo, aleluia, uma vida plena, uma vida resistente ao pecado, porque o pecado, ele bate todos os dias em nossa porta, e nós temos dificuldade de entendermos um pouco isso. Como eu hoje, uma nova criatura, já recebi uma nova identidade em Cristo Jesus, ainda sou pecador, ainda algumas vezes termino pecando contra o meu Criador, termino me deslizando, aleluia, porque as práticas dos velhos homens, os costumes, eles tendem a voltar. Se nós não estivermos cheios do Espírito, não nos revestirmos do Espírito, não buscarmos comunhão com o Senhor, as velhas práticas, igreja, elas estornam para as nossas vidas, e nós temos que ter muito cuidado, temos que estar vigilante em todo o tempo, porque nós viemos com essas bagagens, nós viemos com costumes, nós viemos às vezes, como diz a pastora Cri-Cri, nós viemos com costumes errantes do velho homem, e nós precisamos nos examinar e deixar diante do altar do Senhor, para que possamos viver a cada dia a transformação que Cristo nos chamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. Não se preocupe, porque o apóstolo Paulo vai dizer que até a volta de Cristo nós seremos transformados. Temos muitas coisas para deixar, mas mediante quando o Espírito de Deus, Ele nos revela aquilo que está nos aprisionando, o pecado que nós estamos cometendo, é necessário que haja uma confissão, é necessário que nós chegamos diante do Senhor, e nós viemos nos arrepender.
E nós viemos nos arrepender, pedir ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Porque é através dos pecados. É através dos pecados. Se eu não me engano, foi o presbítero Carlos que disse que o pecado, ele nunca é de graça. Temos que ter cuidado a cada dia, examinarmos a nós mesmos, pedirmos ao Senhor o vinho novo, aleluia, porque não pode haver mistura, como diz a palavra de Deus. O velho tem que sair, os velhos costumes, palavras torpes, tem que sair dos nossos lábios, comportamentos que nós viemos com velhas práticas. Falar mal de alguém são velhas práticas, são obras carnais. E nós agora estamos buscando a sermos cheios do Espírito, semelhante ao Senhor. Aquele que roubava, diz a palavra de Deus, não roubará mais. Aquele que mente, aquele que furta, aquele que está cobiçando, desejando algo do próximo, são comportamentos que às vezes nós estamos presos e não estamos atentando para as velhas práticas, para os velhos costumes. Mas diante desse texto, aquele homem que estava preso em corrente, aquele homem que não só, como eu já falei, preso com correntes físicas, porque diz o texto que aquele homem, aquelas correntes não eram suficientes diante daqueles demônios que estavam habitando no corpo daquele homem. Mas a pior prisão é a prisão espiritual. Aquele homem, ele estava possesso. E é verdade, esse texto, ele está dizendo aqui, ele estava possesso por uma legião, vivendo em grande tormento, em grande sofrimento. Era tamanho a dor e a aflição daquele homem, que diz o texto que ele se mutilava. Ele ali começava a se mutilar, porque a mutilação, e eu quero aqui dizer, porque quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou para mim, que alguém precisava ouvir o que eu vou dizer agora. O ato dessa mutilação, ela vinha por causa da possessão daqueles demônios. Era uma possessão. Então, a mente daquele homem estava possesso, dominado por espíritos imundos. E o ato da mutilação, escuta que eu vou falar, porque tem alguém aqui que precisa, alabassurianda nagaxébias, ouvir o que eu vou dizer. Aquele homem, a dor dele era tanta, o sofrimento dele era tanto, ele não conseguia lidar com aquele nível de sofrimento, de dor. Então ele se mutilava. E aí diz o texto que ele estava machucando o seu próprio corpo. Se você conhece alguém que está fazendo esta prática, procure ajudá-lo, procure orientá-lo. O Espírito de Deus falava isso comigo. Não ache que é normal aquilo que é de ordem espiritual. Porque há demônios que eles prendem as pessoas, ele torna a mente daquela pessoa cativa, ela perde o domínio, o controle sobre a mente dela, e ela fica debaixo daquele sofrimento. Mas Jesus, ele chega na vida deste homem para libertá-lo, aleluia, para transformá-lo, para curá-lo, aleluia, e ele cura as emoções daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma forma que Jesus ele fez na vida deste homem,
Ele tem o poder, é isso que você vai dizer para esta pessoa. Ou se você tem tentado, o inimigo tem botado isso na tua mente, repreende em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele tem todo o poder. E a sua vida pertence ao Senhor. Não aceite as mentiras do diabo, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você não vai chegar a lugar nenhum. Quem conhece os pensamentos que tem a respeito de vós é o Senhor dos exércitos. Então o diabo, ele é mentiroso. Ele acha que sabe o que Deus já determinou sobre o seu futuro. Escuta, igreja. Quando Deus te fizer uma promessa ou falar que vai fazer algo a respeito da sua vida ou da sua casa, só abra a boca se o Senhor lhe permitir. Só abra os seus lábios. O Senhor já falou aqui através da missionária Thelma. Não saia propagando, cantando, falando. A missionária, mas é temer o inimigo? Não. O inimigo, ele só tem o conhecimento, aquilo que é falado, porque o futuro pertence ao Senhor dos exércitos. Então é mentira do inimigo dizendo que você não vai conquistar, que você não vai receber vitória, que a sua família não será salva, que o Senhor não alcançará os seus, que a porta não se abrirá. Aleluia. Ele coloca uma porta aberta diante de cada um de nós, e esta porta só Ele tem a chave. Aleluia, uma porta aberta, arabassurianda, de salvação para nossa casa, igreja. Não desista, não desista, não desista, independente das circunstâncias e do quadro. Aleluia. Jesus chega na vida deste homem com poder, glória e majestade. E por que Jesus não vai chegar na vida, aleluia, daqueles que você tem apresentado diante do altar do Senhor? Aleluia. O que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça pela tua vida, pela tua família, pela tua casa? Ele te pergunta nesta noite: o que tu queres que Jesus te faça? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nem mesmo aquela força maligna, aquele poder maligno pôde deter diante da presença do Todo-Poderoso, porque mais poderoso e mais forte e valente é o nosso Senhor. Apresente diante do altar dele, apresente essa situação, apresente ao Senhor a vida dos seus. Aleluia, se posicione. Aleluia, porque quando nós nos posicionamos em oração, em obediência, diante daquilo que Deus está nos convidando, diante daquilo que Ele determinou para cada um de nós, aleluia, como eu disse, o Senhor quer nos usar, o Espírito do Senhor já paira sobre as nossas vidas, aleluia, através das nossas vidas, os cativos serão libertos, os oprimidos serão libertos, os que estão em cárceres serão soltos, os grilhões, as correntes serão quebradas. Arabassurianda, Anagachébia. Aleluia, aleluia, já glorifica, porque a restauração de Deus, a restauração está chegando. Arabassoianda, Anarabachébia. A cura e a libertação está chegando, está chegando, está chegando. Anarabassuri canta na Alabachébia. Alabassúbia, o que você pode fazer, faça. Mas saiba que é o Senhor dos exércitos. Aleluia, é Jesus que liberta o homem.
Quem libertou aqui, aleluia, foi a palavra de Jesus. Sai deste homem, espírito imundo. Então se posicione no mundo espiritual. Peça ao Senhor a cada dia para que Ele te revista das armaduras de Deus, para que você esteja revestido, equipado. Louvado seja o nome do Senhor. Para a igreja, aleluia, este posicionamento que Deus quer, para que nós venhamos ver os nossos curados, libertados, para que a salvação, aleluia, chegue até os nossos, aleluia. É através de você. É através de você mesmo, irmã Lindalva, aleluia, que Jesus iniciou uma grande obra. É através de você, aleluia, que Jesus, Ele vai completar esta obra na sua família. É através do seu posicionamento, é através dos seus joelhos dobrados, o Senhor está falando. É através da sua oração, da sua adoração, dos seus propósitos, que você vivenciará milagres, que você verá, assim como nós estamos vendo neste texto. Jesus se apresentando, a palavra de Jesus sendo liberada. Quem toma posse nessa noite da palavra de cura, libertação, transformação que Jesus está liberando sobre a sua casa. Há muitos para serem resgatados, e o Jesus, Ele está nos convidando, aleluia. Jesus, Ele convidou este endemoniado de Gadareno. Arabaxuri canta, quando ele ali já com vestes novas, aleluia, em perfeito juízo, aleluia. Ele quer ir atrás de Jesus, mas Jesus diz: não volta para a tua casa. Arabaxurianda naragachébia. Não importa o estágio, está dizendo o Senhor. Não importa o estágio do homem. Não importa. Ele liberta, Ele liberta, Ele liberta, Ele liberta, Ele liberta, Ele liberta o homem. Erebaxoreanda narabaxe, erebaxurianda nagassúbia. Ele quebra as maldições. Deus vai usar você, não fuja do chamado de Deus, não fuja dos propósitos da missão que Deus confiou a você. O Senhor está te convidando, Arabassurianda Nagachébia, a tomar posse do que Ele já liberou. O Espírito Santo, Ele habita dentro de vós. O poder de Deus foi derramado quando Ele chamou os 12 discípulos, e antes de enviá-los, o Senhor, Ele diz para eles que o Espírito dEle, o poder dEle, aleluia, está sobre eles, aleluia, para curar os enfermos, libertar os cativos e os oprimidos. O Espírito de Deus vai usar os seus lábios, aleluia. Toma posse do que o Senhor está liberando neste altar. O Senhor vai usar os seus lábios. O Senhor vai usar em canções, em orações. O Senhor vai usar os seus lábios. Seja um instrumento. Se permita ser um instrumento do Senhor. Arabaxurianda Nagachébia. Se permita, como este homem, aleluia, ser um propagador do Evangelho. Anunciar a Jesus como o único Salvador. E canta Analabaxô. Seja um propagador do Evangelho. Aleluia, nossa morada, igreja,
ela não é aqui. Nós estamos como peregrinos. Às vezes estamos tantos preocupados em conquistas, com bens materiais, mas será apresentado diante do Senhor. Eu ouço e canta o Espírito Santo falando que Ele está convidando pessoas nesta noite a cumprir uma missão. Arabassoreanda nagaxébias, arabaxuricanta narabasúbias. Se você está orando pela salvação dos céus, continue orando, continue orando, continue buscando, e declarando. Rianda narabaxo, erebaxurianda nagaxébia. Quem pode ouvir as correntes, os grilhões sendo quebrados? Quem pode ouvir? E canta na labaxébia. Quem pode ouvir Jesus curando? Quem pode ouvir Jesus curando? Quem pode ouvir as portas das prisões, os cadeados sendo quebrados, as algemas que estavam aprisionando? Orebaxurianda narabaxébias. Quem pode ouvir? Se permita ouvir a voz do Senhor. Se permita ouvir a voz do Senhor através do seu espírito, através da sua oração, da sua busca, da sua intimidade com o Senhor. Eu ouço o Espírito Santo, missionária Carla falando comigo, que o Senhor, Ele quer levantar pessoas aqui, aleluia, para que você cumpra a missão de Deus, o propósito dEle, alabassurianda, anagaxébia, aleluia. Resista às tentações, resista. Se Jesus resistiu, aleluia, você também vai resistir. Ele resistiu como homem, ele foi tentado como homem. Arabassurianda nabaxébias. Às vezes fica assim, igreja, difícil a nossa fé. O inimigo, ele quer bombardear a nossa fé. Ele quer bombardear. Eu vivi um processo de quase um ano. Quase um ano chorando, gemendo, clamando por socorro, clamando a Jesus que libertasse o meu filho daqueles espíritos imundos. Eu não vou repetir o diagnóstico que os homens na terra deram. Eu tenho comprovado mesmo. Alguns psiquiatras, e nada contra os psiquiatras, contra os terapeutas, porque Deus, Ele capacita o homem, mas vou dizer para você, tenha cuidado com quem você busca ajuda. E porque na hora do desespero, a gente tende a buscar ajudas erradas se não formos direcionadas pelo Espírito de Deus. E foram alguns, não foram um, foram alguns diagnósticos. E no último médico que eu fui com meu filho, eu cheguei ali, eu falei: Senhor, vai na minha frente, esteja na minha frente. Pensa no tamanho de uma folha dessa, de medicações. Mas eu falei ali: eu não aceito esse diagnóstico que o Senhor deu para o meu filho. Eu não aceito essas suas palavras. Aí ele falou: não, eu não aceito. Eu falei: porque existe uma promessa. A promessa do Senhor, ela nunca será invalidada. Aleluia. Se agarre na palavra e na promessa que Deus fez a você e a sua casa. E aí eu perguntei para o Senhor assim: Senhor, o que eu faço?
Aí eu procurei a nossa pastora, porque nós temos mestres, nós temos pastores direcionados pelo Espírito de Deus. E aí ela me deu um conselho. E ali eu obedeci o conselho que a minha pastora, ela me direcionou. E eu sei que foi por Deus, porque Deus continuou falando, e Deus começou a trabalhar de forma poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus já entrou com libertação. Eu sou tão grata porque aqui tem mulheres que estavam orando, jejuando por esta libertação, pela cura. E o Senhor, aquilo que outrora estava como habitação dos demônios, hoje recebeu o Espírito Santo e tem sido cheios do Espírito Santo. Alabassurianda nagachebias. Toma posse dessa palavra, igreja. Servimos a um Senhor poderoso, a um Jesus poderoso. Não deixe que nada venha abalar a sua fé e a sua confiança diante das tentações. Lembra que eu falei? Toda provação existe um propósito. E você vai cantar o hino da vitória. E eu quero convidar a você que está nesta campanha, ou você que veio pela primeira vez, que você venha aqui à frente, porque o ministério estará orando por você. Nessa hora o ministério estará impondo as mãos. Eu vou estar orando com vocês. E nós vamos quebrar as maldições. Aquilo que nós rejeitamos, e nós vamos declarar que nós rejeitamos as maldições hereditárias, malignas. Aquilo que não foi dado pelo Senhor, pelo nosso Jesus em nossas vidas.